muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje contando com a presença de dois pesquisadores, né, o Rafael Iores e o Brian Meir, e nós vamos conversar sobre um trabalho desenvolvido por ambos em parceria com outros acadêmicos americanos sobre o papel que atores dos Estados Unidos têm jogado nos diferentes golpes pelos quais o Brasil tem passado, né? Esse processo de interferência política, não é novo, ele não começa agora, mas ele tem uma enorme importância no processo que culminou com o impeachment da presidenta Dilma e também com a prisão do presidente Lula. Esse trabalho foi publicado na revista Latin American Perspectives, vem sendo divulgado, né, em artigos, inclusive o Rafael tem publicado alguns artigos a partir desse grande texto, e hoje nós vamos ter a conversa com dois dos autores. Um deles, do Rafael Iores. O Rafael é professor do Departamento de História da Universidade de Denver, na Califórnia, e também o Brian Meir, que é jornalista, é também editor do site Brasil Wire, né, foi dirigente do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que o Vicente Trevas, presidente do Instituto ANSUR, faça a abertura e a contextualização, né? E antes de passar a palavra para o Vicente Trevas, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração dos nossos trabalhos, e também dizer que os Diálogos AMSUR, que são sempre organizados pelo próprio Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, ele tem uma parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Vicente, por favor, com você. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite a todos e todas que irão assistir esse nosso diálogo. Mas, em particular, eu quero agradecer aos nossos dois convidados, né? Ao professor Rafael Iores e ao jornalista, ao geógrafo, e um comentarista da vida nacional, muito bem consistente, Brian Mier. Aqui, lembrando um pouco o contexto do nosso diálogo, ou seja, as nossas expectativas nessa atividade regular do Instituto AMISUR, né? Nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico e nós temos consciência de que tentar entender a conjuntura do nosso país, a conjuntura regional e a conjuntura internacional, requer se apropriar da boa informação e do bom conhecimento, sem os quais nós não produziremos inteligência, né? Então, eu acho que hoje será uma sessão muito densa nessa perspectiva, ou seja, através dos trabalhos de pesquisa e de reflexões dos nossos convidados, certamente nós teremos a possibilidade de interagir com a boa informação e o conhecimento de qualidade. Isso é importante porque nós estamos, o Brasil, o governo Lula, no início do seu mandato, mas esse primeiro ano de governo foi um governo de fortes sinalizações, né? A primeira dela, inclusive, a sinalização da oposição ao governo Lula, né? Os acontecimentos de 8 de janeiro
revelam que, diferentemente do primeiro e do segundo mandato do presidente Lula, nós teremos uma oposição de outra qualidade, de outro tipo, de outros propósitos, né? Mas também um conjunto de iniciativas do próprio governo Lula, nessa lógica da reconstrução das nossas políticas públicas que foram desconstruídas e foram fragmentadas assim por 4 anos de uma tragédia política que o nosso país viveu, mas também uma sinalização muito forte no reposicionamento do país, né, em relação aos seus grandes temas internos, às suas grandes questões regionais e também o posicionamento nesse momento internacional de grande complexidade, né, e de um momento de incertezas e cenários preocupantes, né? E nesse contexto, o presidente Lula tem reafirmado, né, com muita ênfase, né, em diferentes localidades, com diferentes atores, a posição do Brasil como um Estado nacional, uma sociedade que vai se reposicionar e vai atuar na cena internacional, na cena regional, através do princípio do não alinhamento ativo. Claro que essa posição não é uma posição nova, ela já foi sinalizada nos governos anteriores e ela faz parte da história contemporânea daquilo que nós podemos chamar o sul global, né? Lembrar o movimento dos não alinhados no final dos anos 50, no começo dos anos 60, né? Então, a grande indagação que gostaríamos de dialogar com os nossos convidados, né, é saber qual é a margem de manobra que temos, né, para aprofundar, para desenvolver e para expandir essa posição, né, e quais os padrões de reação à luz da história contemporânea da potência hegemônica da região dos Estados Unidos, né? Então, com essas preocupações, agradecemos mais uma vez ao Brian, ao Rafael, e passo a condução dos trabalhos ao Granado. Muito obrigado, Vicente. Bom, então, já passo imediatamente para o Rafael Iori. Rafael, por favor, com você. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos e todas. Novamente aqui é um prazer estar aqui. Já participei de algumas outras conversas, enfim, como pessoa que apresentou algumas ideias iniciais ou como membros aí da audiência tão qualificada, né, que esse espaço sempre oferece. Então, muito obrigado aí ao Antônio Granado, Vicente Trevas, como líderes, né, desse espaço, que é um espaço muito necessário para pensar essas questões. Eu estava ouvindo aqui o Trevas e tocou em algumas questões que, inclusive, fazem parte de uma pesquisa, né, uma pesquisa mais ampla que eu tento desenvolver aqui, essa questão aí do alinhamento assertivo, ou não alinhamento assertivo ativo, né? Tive até na semana passada em São Paulo com um dos acadêmicos que tem trabalhado muito com essa noção, que é um ex-embaixador chileno, Jorge Hein, que dá aula em Boston hoje em dia e que publicou recentemente um livro coeditado onde trata muito bem essa questão do não alinhamento ativo, né? Ou seja, em que momento, em que grau ou não é possível a gente resgatar um pouco da agenda não alinhada, né, no mundo de hoje. Podemos, com muito prazer, conversar essa questão também depois, né? Só no início, como o convite se baseou um pouco na ideia de ajudar, né, a conversar sobre essas ideias que a gente trata nesse artigo a 10 mãos, né? São cinco autores de um artigo que foi publicado recentemente lá na Latin American Perspectives, que é uma revista muito tradicional do campo de estudos latino-americanos aqui nos Estados Unidos, muito reconhecida e, interessantemente, liderada, né, por um grupo de acadêmicos aqui mais progressistas, vamos usar esse termo aqui, né? Os americanos aqui gostam de usar uns termos que muitas vezes não se traduzem muito bem, como liberal e tal. Então, foi um trabalho que nos levou um bom tempo,
né? Porque éramos um grupo de 5 pessoas e também porque a gente tentou acompanhar um pouco o processo histórico dessas questões e trazer junto o material que agora foi publicado. A gente fez questão que o artigo fosse de livre acesso, né? Portanto, qualquer pessoa que quiser pode ir lá na revista, né? Buscar pelos nomes dos autores, pelo meu nome, pelo nome do Brian, ou pelo nome do artigo, evidentemente. Está em inglês na revista, mas ele é aberto para qualquer um. E a gente agora tem até uma tradução, até o Granado foi um dos primeiros que começou a trabalhar numa tradução. Eu me ocupei um pouco esse fim de semana a tentar revisar um pouco essa tradução e a gente espera que muito em breve a gente consiga publicar isso no Brasil, né, em alguma revista de grande acesso aí no Brasil, e depois que isso também seja disseminado em blogs, em sites, né, porque é livre acesso, portanto, a ideia é realmente isso, é criar mais, prover mais subsídios para uma conversa. Quem somos nós? Quer dizer, somos basicamente acadêmicos. Eu considero o Brian também um professor. Ele é um professor no sentido talvez não formal, de estar afiliado formalmente a uma universidade, mas ele, enfim, ele professora, ele consegue de fato nos ajudar a pensar muito o mundo de hoje, né? Então somos acadêmicos ou semi-acadêmicos e nos colocamos a trabalhar junto a pensar essas coisas. Uma reflexão, como eu disse, que levou um certo tempo para se aglutinar no artigo, e a ideia ela foi não só tratar de eventos, né, ligados à Lava Jato, ao processo, o papel que a Lava Jato teve em liderar, né, o processo de erosão democrática no Brasil nos últimos anos, assim como o tratamento politizado que a mídia, né, deu à Lava Jato, um tratamento de torcida, na verdade, né, o processo de perseguição às forças progressistas da sociedade brasileira nesses últimos anos. Quer dizer, reconhecer isso, tratar um pouco sobre isso, tratar um pouco sobre como isso se deu, né? Mas é claro que nos últimos tempos nós temos tido acesso, né, a uma publicização muito maior desses eventos com a liberação de documentação. Então, hoje em dia, já temos muito mais essa familiaridade com os eventos em si. Então, além disso, que o artigo buscou fazer, a gente analisa também, e talvez de uma maneira até mais central, a falta de reconhecimento desses mesmos fatos, ou seja, do papel político na erosão da democracia brasileira que a Lava Jato cumpriu, né? De maneira, claro, que não inocente, mas muito bem articulada por forças tanto no Brasil como fora do Brasil, especialmente atores estatais e não estatais dos Estados Unidos, interesses estatais e não estatais nos Estados Unidos, como que faltou um reconhecimento disso por parte de especialistas no tema, né? Os estudiosos do Brasil, os estudiosos da América Latina nos Estados Unidos. Uma grande parte da nossa reflexão no artigo é tentar entender e refletir sobre essa falta de reconhecimento da comunidade de especialistas sobre isso, que não só levaram um grande tempo para reconhecer esses fatos, que todos aqui nós acho que temos mais familiaridade, né? Então não vou ficar repetindo muito aqui a questão, mas que por não reconhecerem também cumpriram um papel legitimador, né, do processo de erosão democrática que estava ocorrendo no Brasil. Se prestavam a não só publicarem artigos que ajudavam a legitimar o trabalho da Lava Jato, como se prestavam a falar na mídia, ajudar esse esforço midiático americano e brasileiro de apoiar a Lava Jato. Né? Então, ao longo desses últimos mais ou menos 2 anos que a gente tem trabalhado no artigo até que saiu a publicação, é um artigo que, enfim, né, cumpre todos os requisitos acadêmicos, foi revisado por pares anônimos e tudo mais, né, mas que também, claro, tenta dialogar, né, é um artigo que não tem muitos jargões acadêmicos, ele tenta dialogar com um público mais amplo. E o nosso objetivo aqui de participar dessa conversa hoje é exatamente fazer isso. Né? A gente revisa o caráter eminentemente político da Lava Jato e as conexões com os atores norte-americanos, né? Algo que o Brian pode detalhar muito melhor depois, porque ele, inclusive, foi uma das primeiras pessoas no Brasil, né, que muito bem ajudou a bater nesses pontos, né, de uma maneira muito clara já lá atrás. Né? Então, a gente aponta isso no artigo e de novo, né? Ou seja, a tratar as evidências, as conexões com os atores norte-americanos, assim como o papel que especialistas que deveriam estar muito mais atentos para esse desvio de uma oportunidade de fato de talvez pensar questões estruturais, né, da corrupção no Brasil, mas que foram muito mais um esforço para, claro, deslegitimar uma agenda progressista no Brasil. E por que especialistas não estavam prestando atenção nisso e, se não silenciosos, muitas vezes até ajudando a legitimar esse processo?
A gente estabelece essa noção de um longo golpe, né, que faz parte do título do artigo, porque, na verdade, é um golpe que se deu ao longo de muitos anos, né? Não foi só um dia, né? Ou seja, 2013, 14, 15, 16, quer dizer, né, de algum grau já estamos vivendo os ecos disso, como o Trevas apontou muito bem anteriormente. Isso está baseado também numa coisa que a gente articula brevemente no artigo, que é a noção de que as ações não inocentes, claro, de atores estatais e não estatais brasileiros, mas muito mais norte-americanos, refletiam um novo contexto geopolítico, algo que o Trevas também citou rapidamente, né, onde o Brasil se colocava de uma maneira muito mais assertiva, muito mais relevante no mundo, ou seja, a emergência do Brasil era vista de uma maneira muito preocupada, né, por parte do governo dos Estados Unidos, que oficialmente mantinham um bom relacionamento com o Brasil, mas que já estavam articulando o plano B, C, D e E, né? Ou seja, outras possibilidades de como articular um processo de diminuição da relevância crescente do Brasil no mundo, que a gente acompanhou, né, e agora está reacompanhando, né, novamente com esse trabalho que o Lula tem feito ao longo desse primeiro ano, que inclusive a mídia, pelo menos a mídia brasileira, tem, nas últimas semanas, começado a mostrar novamente uma verve muito mais crítica, né, da política externa do Lula do que anteriormente, ou seja, como ainda estamos presenciando um pouco dos ecos desse processo. Só que dessa vez, né, a gente aponta que existem elos históricos, inclusive a primeira parte do artigo traz isso, um aspecto mais histórico, ou seja, existem também ecos de como o golpe de 64, né, foi retratado na mídia norte-americana de uma maneira muito positiva no início e levou muito tempo para que essa narrativa fosse revertida. Inclusive, nem de todo revertida, né, até hoje, inclusive. Os acadêmicos tiveram, inclusive, um papel, posteriormente, em reverter um pouco isso. Em base nessa experiência histórica, a gente chama atenção por que hoje, né, se repetiu, infelizmente, um pouco desse processo e que papel a academia deve ter em correção de rumos disso, né? Só que hoje, claro, não se trata mais da Guerra Fria dos anos 60, né? Então, esses atores tiveram que articular novos instrumentos de desestabilização da institucionalidade democrática no Brasil. Dessa vez, se valeram muito mais de instrumentos legais e da velha, né, mas requentada narrativa da anticorrupção, né? Evidentemente, a anticorrupção ou da corrupção, que é puramente associada e recorrentemente associada somente às esquerdas, né? Não à corrupção de fato, né? Muito mais estrutural que envolve muito mais frequentemente os atores não da esquerda. Mas é essa narrativa que foi requentada de novo. Claro que isso é uma narrativa, acabamos de ver o que aconteceu na Argentina, que vai além do Brasil, é uma narrativa que Trump se valeu na sua eleição em 2016, que ele iria limpar o pântano de Washington, né? Então, é uma narrativa que vai muito além do Brasil. O artigo foca no caso brasileiro, mas isso é uma narrativa maior, mais ampla, e que então o caso brasileiro poderia ser pensado exatamente nisso, como um caso para se pensar essas questões. Como eu falei, a mídia, inclusive especialistas, não necessariamente acadêmicos, mas especialistas, comentaristas, editorialistas de jornais ajudaram a legitimar o golpe de 64 lá atrás, e como isso também ocorreu mais recentemente, né, na mídia norte-americana, não só nos grandes jornais, na mídia, digamos assim, corporativa, mas inclusive uma rádio que eu escuto quase que todo dia, que é uma rádio pública, que em geral é bastante boa, ou bastante equilibrada, mas que nos últimos tempos, né, inclusive eu me lembro na época da Dilma, na época dos protestos contra, enfim, queríamos saúde padrão FIFA, aquela coisa toda, como de maneira surpreendente haviam notícias sobre o Brasil, que é um país que normalmente não é falado no dia a dia, né, pela mídia, pela imprensa norte-americana. Mas como isso foi cumprido, essa versão de criar uma ideia de que o PT no governo estava imerso, né, vou usar aqui uma referência histórica, no mar de lama, né, único que o PT criou no Brasil, né, o petrolão, aquela coisa toda, como isso se tornou de fato uma narrativa muito ampla, muito articulada, muito martelada, muito recorrente, né, nos últimos tempos aqui nos Estados Unidos também, onde, de novo, especialistas que eram convidados, né, da academia, inclusive para cumprir esse papel. Moro, evidentemente, foi colocado não só no Brasil como essa imagem de herói, como aqui também, né? Foi levado para Harvard várias vezes e outros lugares. Então, como é que isso se colocou? A gente analisa um pouco esse processo também no artigo
E, por fim, a última sessão do artigo, a gente meio que faz um clamor, né, para que a comunidade de especialistas, que é uma comunidade relativamente importante na academia norte-americana, especialistas latino-americanos, reconheçam, né, esse papel vergonhoso que a maioria, a sua grande maioria, especialmente estudiosos do direito, da ciência política, que são mais recorrentemente convidados a falar, inclusive na mídia, né, ajudaram a, talvez não inocentemente, ou talvez, enfim, coniventemente, mas meio que acreditando de fato que a Lava Jato estava redimindo o Brasil de alguma coisa, né, essencial à lógica corrupta de ser, do que significa ser o Brasil, cumpriram esse papel de ajudar a legitimar essa narrativa. E a gente conclama que, assim como houve esse reconhecimento, o papel mais construtivo que, inclusive, a comunidade de especialistas latino-americanos cumpriu na denúncia das violações de direitos humanos na década de 70, que isso, né, possa ocorrer novamente, mas que, para isso, a gente deve ter um melhor registro histórico do que ocorreu nos últimos anos, recentemente, ainda um pouco recente do ponto de vista para falar em história, mas, enfim, que a gente possa revisitar esse processo, reconhecer o que aconteceu e que possamos, portanto, a partir disso, partir para uma outra interação que possa existir entre os estudiosos de ambos os lados, do Brasil e dos Estados Unidos, assim como, claro, a gente vai mudar a mídia corporativa nesses países, mas que, se esses estudiosos puderem pelo menos cumprir o seu papel devido, né, de maneira correta, a gente pode começar a melhorar um pouco as coisas, a gente espera. Por isso, então, de novo, o nosso agradecimento e a nossa aceitação para estar aqui com vocês, para poder conversar um pouco isso. Eu queria agora passar a bola para o Brian e depois, claro, continuo aqui para o diálogo mais amplo. Muito obrigado mesmo, Rafael. Então, Brian, diretamente para você, por favor. Ok, vamos lá. Muito obrigado, Rafael. Também foi um prazer trabalhar com Rafael, Brian Piss, Kathy Swartz e Sean Mitchell nessa pesquisa, que foi basicamente um projeto que durou quase 3 anos desde a gente começou. Fica com a ideia. E uma das razões porque, por exemplo, eu e os outros começamos a pensar sobre fazer isso é porque, tipo, a gente já sabia que os Estados Unidos estava envolvido. Esse já era conhecimento público, mas não teve ainda qualquer matéria acadêmica revista por pares, juntando as informações e declarando isso como fato acadêmico, apresentando ele numa forma que pode ser citado ou que obrigatoriamente vai ser pelo menos abordado pelos outros acadêmicos no futuro, no idioma inglês, né? Que trata o assunto do Lava Jato. Porque até aquele momento, a única literatura acadêmica que existiu era matérias elogiando Lava Jato, feito pelos juristas, cientistas políticos, e assim, igualmente a questão com os jornalistas, né? Que teve uma enorme omissão. Então, eu não tenho nenhuma, como é que fala? Uma bomba para anunciar aqui que vocês provavelmente não sabem, mas talvez é interessante colocar esses fatos em ordem sequencial, sistematizado, para vocês talvez saber uma coisa que você não sabia, ou lembrar uma coisa que não lembrou, né? Eu vou começar com o fim da Guerra Fria. Guerra Fria acabou. E houve muito clamor nos países da Europa Ocidental e principalmente nos Estados Unidos por um dividendo de paz, que a gente tinha acabado de passar décadas ouvindo o governo dizer não, nós não podemos aumentar gastos na educação pública porque a gente tem uma ameaça soviética. A gente não pode fortalecer a educação, precisamos cobrar para educação e universidade pública. Precisa cobrar, não pode ter SUS, porque a gente precisou armas para defesa, para serviços de inteligência, porque a gente está numa guerra fria. Então, o pessoal começa a dizer, ok, paz agora, cadê nosso dividendo do paz? E começou um clamor para definanciar a CIA, ou até eliminar a CIA, porque a CIA foi criada como ferramenta para ajudar na Guerra Fria. A Guerra Fria acabou, e a CIA trabalhou muito para se reinventar através de 2 frentes. Eles começaram a avisar todo mundo que o trabalho da CIA ainda era muito importante,
por causa do risco do terrorismo. E um outro objetivo que eles usam como justificativa para sua existência continuar foi de que avança os interesses das empresas estadunidenses lá fora, né? E com isso, começou um pouco mais de atenção no assunto de corrupção. Então, em 1998, teve a Convenção sobre o Combate à Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, que foi lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Foi assinado por todos os países da OTAN, mais 7 países extra. E um deles foi, obviamente, Fernando Henrique Cardoso. Os 7 países eram Argentina, Brasil, Bulgária, Peru, Romênia, Rússia e África do Sul. Os únicos países fora da OTAN que assinou isso. O que isso fez? Ele transformou o Brasil em um país onde uma lei estadunidense tornou válido o ato de corrupção, do combate à corrupção estrangeira, Foreign Corrupt Practices Act, né? De repente, esse virou aplicável nos países que assinou a Convenção Anticorrupção do 98, 99. Foi ratificado como lei em Brasil em 2000. O que isso faz? Esse dá a habilidade, abre uma parte da soberania de um país para o Departamento de Justiça e suas agências afiliadas, subordinadas como o FBI, agir em investigações anticorrupção em parceria com procuradoras públicas locais e Ministério Público em todos os países que assinou a convenção. E com isso, em 2009, passando 10 anos na frente, né, a gente tem aquele grande encontro em Rio de Janeiro que foi vazado pelo WikiLeaks, em que oficiais do governo estadunidense reuniu com juízes, funcionários dos Procuradoria Pública, Ministério Público, né, para conversar. Oficialmente era sobre terrorismo, mas eles mudam o assunto para falar sobre combate à corrupção. E naquele encontro, Sérgio Moro foi palestrante e na comunicação que foi vazada pelo WikiLeaks, o funcionário do Departamento do Estado disse que eles conversaram sobre montar uma operação anticorrupção conjunto ou no São Paulo, ou no Curitiba, ou no Cuiabá, né? E o nome do encontro era Projeto Pontes, que é um pouco parecido com aquele plano Pontes do Futuro também, né? Mas a gente tem isso. Agora, indo na frente, em 2015, os blogs que tratam o assunto do blogs jurídicos nos Estados Unidos, que escreva sobre o ato de corrupção estrangeira, combate à corrupção estrangeira, o FCPA, né, eles começam a escrever sobre a parceria entre a Força Tarefa Lava Jato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o SEC. Em 2016, o próprio Departamento de Justiça publicou 4 comunicações à imprensa no próprio site deles, documentando sua parceria na Operação Lava Jato, né? E esse aconteceu mais ou menos o momento em que Braskem e Odebrecht foram multados 3,5 bilhões de dólares em um juizado, num corte no sul de Nova York, né? Que foi um recorde, as maiores multas pagas pelas empresas estrangeiras para corrupção na história dos Estados Unidos. Esse gerou cobertura no New York Times, no Reuters, no Washington Post, né? Eu estou falando, a gente só olhou os Estados Unidos nesse trecho, né? Estou falando sobre a imprensa, tinha no imprensa inglês também, mas foquemos nos Estados Unidos. O New York Times, por exemplo, publicou 4 matérias em 2016, documentando a parceria entre o Departamento de Justiça e a Força Tarefa Lava Jato, né? Agora, chega 2017, janeiro de 2017, some.
Para os próximos 3 anos, ninguém menciona que Estados Unidos, o Departamento de Justiça, é parceiro no Lava Jato. Na imprensa estadunidense, nem na academia estadunidense. Tem um blackout que dura até depois do que Lula é solto. Né? Só depois do que ele é solto, o Intercept lançou aquele matéria sobre a parceria com o FBI e Lava Jato. Mas o jeito que foi lançado foi um pouco estranho, porque eles lançam 96 matérias sobre Lava Jato, baseado na Operação Spoofing, antes do que eles chegam no ponto dos Estados Unidos. Você pensaria que esse seria um dos mais importantes elementos da história? Ele só divulgou isso depois do início da pandemia Covid. Matéria número 97 não está mais em parceria com um grande grupo mediático do PIG. É parceria com a agência pública. Não foi publicado na Veja, na Folha, no Estadão, nessa informação. E esse foi no momento que Glenn Greenwald estava indo embora. E do Intercept, ele não colocou o nome dele no matéria. Então, esse lança muitas dúvidas, né, sobre o que aconteceu. E nesse período, enquanto a imprensa não falou nada sobre a parceria, houve uma curiosidade. Em 2017, o assistente diretor do Ministério Público estadunidense, que é chamado Attorney General, né, como se fosse Procurador-Geral da União, né, esse departamento que cumpriu as funções do Departamento de Justiça no Brasil. O secretário adjunto fez uma palestra para o Atlantic Council, Conselho Atlântico, que é uma fundação totalmente conectada com a OTAN, né, financiada pela OTAN, que ele gabou sobre a convicção do Lula, gabou sobre o apoio que eles deu para a Força Tarefa Lava Jato, dizendo que, e durante essa palestra dele, ele gabou do fato que as comunicações entre os funcionários do Departamento de Justiça e a Força Tarefa Lava Jato eram fantástico, porque eram comunicações constantes, informais, que não dependeu nos lentos protocolos burocráticos que atrapalhou as comunicações. Eles engajou em comunicações informais constantes para agir junto numa forma mais ágil. Então, eu publiquei primeiro foi um jornalista chileno que descobriu essa palestra, publicou uma matéria no Chile. Eu li, eu vi o vídeo, né? Eu fiz uma matéria que eu publiquei em inglês e baseado naquela matéria, a equipe do Dilma, a equipe do defesa do Lula, fez uma petição de arquivar todas as acusações contra Lula pelo Lava Jato por causa da colaboração ilegal com um governo estrangeiro, entendeu? Esse foi no início de 2018, ok? Lula foi preso, como a gente sabe, em julho de 2019. Paulo Pimenta foi para a União Europeia com um dossiê de provas sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, que ele também apresentou para um grupo de deputados e deputadas federais nos Estados Unidos. O argumento que ele fez foi que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não era apenas um parceiro na Operação Lava Jato, ele estava liderando a Operação Lava Jato. Como os vazamentos do Delgatti foram anunciados pelo Intercept 2 ou 3 semanas depois dessas viagens do Paulo Pimenta, muitas pessoas esqueceram. Mas os resultados o matéria número 97 do Intercept sobre Lava Jato, do Vaza Jato, né? Vindica o argumento que Paulo Pimenta fez. Que, tipo, tem prova que agora que o FBI estava fazendo coaching com eles o tempo todo. Né? Então, esse é basicamente o timeline.
o que eu queria arguir baseado nisso, né? Não só dos acadêmicos, mas tipo assim, não tem desculpa qualquer para qualquer jornalista estadunidense que trabalhou como correspondente para o Brasil entre 2016 e o lançamento daquela matéria do Intercept sobre o FBI, não tem desculpa para dizer que eles não sabem que Estados Unidos esteve envolvido no Lava Jato. Porque se você é um correspondente, o mínimo que você pode fazer é ler o que ele está falando no jornal mais popular dos Estados Unidos todo dia, o que ele está escrevendo sobre o Brasil. É um requerimento básico do seu trabalho. Quais matérias saem hoje sobre o Brasil no Reuters, no Associated Press, Washington Post, New York Times? O mínimo. Eles todos sabiam que o Departamento de Justiça estava envolvido. Então, por que esse silêncio? Como o Rafael falou, para normalizar o processo. Agora, depois do que saiu a matéria do Intercept, começou alguns acadêmicos e jornalistas também. A gente não sabia, agora eu sei que estava errado. Mas, eu acho tarde demais para perdoar pessoas por isso, né? Eu acho tarde demais, mas é bom perdoar, não sei. Eu só espero que, como a gente colocou no fim da nossa matéria, que os jornalistas e os acadêmicos que passam tanto tempo acusando pessoas que citam o envolvimento dos Estados Unidos no golpe contra Dilma e na Operação Lava Jato, de terroristas de conspiração e tudo isso, que eles podem fazer uma autocrítica e pergunta para eles mesmos como que eles passam tanto tempo normalizando um golpe feito pelos governos dos Estados Unidos contra o povo brasileiro. E eu acho que isso, se você lê a matéria, a pesquisa da gente, tem várias diferentes partes. Eu dei um resumo do parte que onde eu trabalhei mais, mas tem uma boa análise, por exemplo, do que foi escrito no Brasil sobre Estados Unidos, no envolvimento dos Estados Unidos no golpe contra Dilma e o Lava Jato, que foi escrito pelos jornalistas e pelos acadêmicos. E tem algumas citações boas. E por acaso eu encontrei Fernando Rosa sábado passado em Brasília. Eu lembrei o livro que ele escreveu chamado Ousadia dos Canalhas, sobre que mencionou os Estados Unidos também, Luiz Nassif. A gente sabe Carol Proner tinha mais crítica do envolvimento dos Estados Unidos no Brasil do que no idioma inglês, com certeza. E com isso, agradecer o tempo para falar e posso responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigado, Brian. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou perguntar se o Rafael quer fazer alguma complementação, porque você praticamente não entrou no mérito, você entrou na explicação do que é o trabalho que vocês fizeram, tal. Queria saber se você tem alguma complementação. Aí eu te passaria a palavra enquanto as pessoas vão se inscrevendo. Não, eu acho que seria mais interessante partir para o debate. Só citar aqui, quando a gente, acho que foi semana passada só, né, que saiu o artigo, umas 2 semanas atrás, né, que foi liberado no site lá da Latin American Perspective. Depois vai sair também na versão impressa, mas já está disponível no site, inclusive nesse link que eu coloquei aqui no chat também de novo, e foi no convite, como você colocou aqui, né, Granado? Mas quando a gente botou isso no, como é que chama agora? O X, né, o Twitter. Sim. Um colega nosso, um acadêmico aí brasileiro, Alexandre Fortes, que é um historiador muito respeitado e tal, ele comentou, isso me lembra, né? Ele falou, que bom que saiu o artigo de vocês e tal, e isso me lembra que em 2016, um grupo de acadêmicos, a grande maioria brasileiros, mas também norte-americanos, no congresso da Latin American Studies Association, que é a maior organização acadêmica de estudos dos estudiosos latino-americanos nos Estados Unidos, né, e do mundo, portanto, a gente tentou chamar atenção a isso, inclusive fazer um desagravo ao que estava ocorrendo no Brasil e que a academia, que essa associação tivesse que prestar atenção e não conseguiram tração nesse momento, né? Ou seja, as tentativas de estabelecer esse diálogo desde então, que nem o Brian falou, as coisas já estavam
abertas, né? Se você tivesse, de fato, prestando atenção, fazendo o seu trabalho, seja de jornalista, seja de acadêmico nesse momento, não era tão difícil assim ligar os pontos, né? Então, é muito difícil você agora dizer, mas né, não sabia. Pode até ser que não sabia, mas não olhou direito ou quis comprar muito rápido e muito facilmente essa narrativa de que a Lava Jato ia ser a redenção do Brasil, né? Que é um pouco essa velha narrativa também, especialmente americana, de que eles têm a receita, né? E que é só implementar essa receita que está tudo resolvido, que é uma coisa recorrente, né, na relação Brasil-Estados Unidos, que inclusive, enfim, eu analiso um pouco isso nos meus estudos, mas que mais uma vez, né, se embarcou muito rapidamente, muito facilmente nessa ideia de que essa é a solução para o Brasil, como se isso fosse possível, e que certamente não seria o caso, mesmo que a Lava Jato tivesse sido menos, enfim, manipulada e implementada do jeito que foi, você não ia resolver, enfim, né, N problemas da sociedade brasileira por uma medida de cima para baixo, que os juízes agora iam trazer, né, essa coisa salvacionista, essa narrativa que a Lava Jato estava se propondo e se vendia. E por que que, então, isso foi tão facilmente absorvido aqui pela comunidade de pessoas ligadas a entender o Brasil nos Estados Unidos? É o que a gente chama um pouco a atenção no artigo e queremos manter esse diálogo para continuar essa conversa, né, porque é muito necessário. Muito obrigado, Rafael. Ainda não tem ninguém inscrito. Eu vou, então, me dar o direito de fazer o primeiro questionamento de caráter geral. Eu queria entender um pouco como é que se dá nos Estados Unidos, se é que é possível aferir isso, como é que se dá nos Estados Unidos, ou como é que se deu nos Estados Unidos, esse processo, essa certa articulação, né, que juntou não só áreas do Departamento de Estado, né, como juntou alguns think tanks e que resvalou rapidamente para a mídia americana, né, e rapidamente também para a mídia brasileira. Né? Qual é a inteligência? Como é que é o jogo de articulação? Porque isso não surge por acaso, mas a minha sensação, a minha aposta é de que isso tem um certo patamar de articulação. Eu queria entender um pouco o que é esse jogo, o que é essa articulação, como é que ela se deu no decorrer do tempo, porque a própria vinculação da equipe da Lava Jato, tanto o juiz Moro quanto o Dallagnol, né? Eles já tinham estado, o Moro tinha tido uma presença, né, anterior importante já nos Estados Unidos, ou seja, a Lava Jato aqui já surge como parte de um processo articulado, né? Eu queria entender um pouco, se é que é possível, como é que isso se dá, né, na relação dentro dos Estados Unidos e da relação Estados Unidos-Brasil. Está escrito o Ricardo, com você, por favor. Obrigado, tem que renomear. Mas eu queria tentar ampliar um pouquinho o leque das questões que vocês já levantaram, da seguinte forma. Só para tentar, está muito clara a exposição, envolvimento dos Estados Unidos, quero ver se na pesquisa de vocês apareceram indícios do envolvimento. Está cortando, Ricardo, está cortando muito. Se chama Jornadas de Junho de 2013. Isso, porque elas têm uma ligação. Deixa eu tentar. Repetindo, se apareceram indícios na pesquisa do envolvimento dos Estados Unidos nas chamadas jornadas de junho de 2013. Pelo seguinte, tem pelo menos duas questões que levam a algum indício de relação entre isso. Primeiro, que uma das bandeiras que apareceu na jornada de 2013 foi a demanda dos procuradores de terem o direito de investigar, que até então, no Brasil, era exclusivo da polícia.
e isso, no ano seguinte, foi realmente, ou no mesmo ano, não me lembro bem, foi realmente aprovado. E a possibilidade, a prerrogativa dos procuradores serem diretamente responsáveis por investigações criminais foi uma condição absolutamente sine qua non para o avanço da Lava Jato. Então, se apareceu algum indício de envolvimento dos Estados Unidos na preparação ou na operação dessas jornadas de junho de 2013. Uma outra questão, e também o modus operandi disso foi muito semelhante a golpes, tentativas de golpe, preparações de golpe que aconteceram em outros lugares do mundo, com óbvia participação americana, né? Os chamados movimentos de guerra híbrida. Uma outra coisa também, uma outra curiosidade que eu teria é se apareceu algum indício de envolvimento das Forças Armadas brasileiras neste processo. Isso pela seguinte coincidência. A partir de 2014, do início de 2014, já o movimento das Forças Armadas de promover a candidatura presidencial de Bolsonaro. E isso acaba coincidindo com todo o movimento do lavajatismo. Então, se aparece alguma coisa deste tipo, e se há, nesse sentido também, se aparece alguma relação das Forças Armadas brasileiras e das Forças Armadas americanas também colaborando nesse processo chamado de anticorrupção por parte do lavajatismo. É isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Pronto. Newton Basile. Newton, com você. Eu acho que as construtoras norte-americanas nunca perdoaram o fato da Odebrecht ter ganho a licitação para reformar o aeroporto de Miami. Eles mobilizaram senadores, deputados, toda a imprensa americana contra a Odebrecht. E perderam. E a Odebrecht fez a reforma que é de 1/3, né? O terceiro link do aeroporto de Miami foi feito pela Odebrecht. Eu queria saber se as construtoras americanas fazem parte desse conluio, qual foi a importância delas e se elas não perseguiram essa vingança contra a Odebrecht. Obrigado. Obrigado, Newton. Tadeu Valadares. Oi, Antônio. Está dando para me ouvir? Sim. Ótimo. A minha pergunta as perguntas que foram feitas a você. Primeiro, eu agradeço enormemente as duas falas, né? Mas também dizer que a minha pergunta vai ser um pouco talvez abstrata demais, teórica demais, ao passo que as perguntas que foram colocadas, os temas que foram levantados, são muito mais operacionais e concretos e informação, digamos, realmente até de caráter estratégico, né? É o concreto do concreto. A minha formulação talvez seja a abstração da abstração. Mas queria dizer a ambos, além de agradecer muito as duas falas, eu não li eu ainda não tive a oportunidade de ler o texto que é o resultado de uma pesquisa que levou 3 anos, né? Lerei isso oportunamente. Então, quando eu falo para vocês, eu estou me louvando no meu entendimento da fala de vocês. É um esqueminha um pouco frágil. Mas a minha impressão que eu tive é que essa pesquisa, os resultados que vocês 2 alcançaram, mais 3, né, companheiros, são exaustivos, né? Só pela fala de vocês dá a ideia forte de como vocês fizeram algo absolutamente exaustivo. Mapearam tudo, mostraram as correlações, trouxeram, organizaram o fluxo no tempo, enfim. Eu acho que deve ser um trabalho, eu não sou um acadêmico, né? Mas eu acho que deve ser um trabalho, em termos acadêmicos, assim, esplendoroso, né? Bom, das duas falas, o que me deu a impressão é de que, né,
dada essa excelência mesmo da pesquisa, vocês têm, claro, vários objetivos. Um objetivo imediato e óbvio, absolutamente, digamos, normal, é que esse artigo cause um impacto na comunidade acadêmica, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e se eventualmente ele for traduzido para espanhol na América, pelo menos na América de língua espanhola, quem sabe também na Espanha. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Quer dizer, o artigo merece, a meu ver, sem havê-lo lido, merece uma máxima difusão. Vamos ver que esperemos que logo saia a tradução em português. E, enfim, então, esse artigo exaustivo, por ser exaustivo, ele é uma crítica, eu entendi assim, uma crítica muito bem fundamentada ao jornalismo e ao academicismo, digamos, a comunidade acadêmica, a comunidade jornalística, tanto do Brasil como nos Estados Unidos, talvez eventualmente outros países, isso das falhas, digamos, ou da servidão ideológica consciente, ou, o que pode ser até pior, uma servidão ideológica inconsciente. Quem devia saber mais, quem devia se informar mais para poder esclarecer mais a opinião pública, não fez o dever de casa. Né? Isso aí para mim ficou muito claro. Mas, em termos práticos, eu acho que o artigo tem vários objetivos, mas eu acho que um deles é algo que, se eu não me engano, foi o Rafael que tocou, é de tentar corrigir, pensando no futuro, tentar corrigir esse bias, né? Essa tendenciosidade que ficou explícita de uma série de grupos, pessoas, jornalistas, acadêmicos, que não estiveram à altura, digamos, dos desafios daquelas conjunturas. Né? Então, o que eu não conheço nada da comunidade, eu não conheço nada. Eu leio um artigo, leio outro, não posso dizer que o meu conhecimento é zero, mas não tenho um conhecimento de como se desenha, para vocês que estudaram o tema, essa é a minha pergunta, como se desenha a correlação de forças dentro da comunidade dos jornalistas, digamos, americanos, que falam sobre a América Latina e, nesse caso, falam sobre o Brasil e que tem um peso na conformação da opinião pública mediana em relação aos temas dos quais tratam. Qual é a correlação de forças? Dentro da comunidade jornalística americana, dentro da comunidade acadêmica americana que foca América Latina, Brasil, etc. Entre o que eu estou sendo muito audacioso, estou inventando aqui que eu digo não tem a menor relevância na realidade, mas entre uma parte, tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade jornalística, que nós chamaríamos, digamos, progressista. Qual é a força do progressismo nesses dois campos específicos em relação à conformação, ou à construção de consensos, ou à denúncia de consensos forjados, essa relação de força, essa correlação de força entre progressistas, por um lado, e conservadores, por outro, mas conservadores que, inclusive, muitas vezes, eles adotam um discurso formalmente liberal, né? Liberal no sentido liberal americano. Né? Então, porque, no fundo, eu acho que o artigo de vocês é exaustivo, eu espero que ele mereça uma difusão enorme, que tenha um grande êxito acadêmico e um grande êxito para além do acadêmico, mas eu acho que era importante se vocês pudessem falar um pouquinho, os dois ou um de vocês, sobre isso, quer dizer, porque se a comunidade acadêmica que cuida de América Latina e do Brasil, a comunidade jornalística que cuida da América Latina e do Brasil, a correlação de forças for totalmente favorável ao que eu chamo de conservadores, e que a gente podia talvez até dizer parte desses conservadorismo é um conservadorismo reacionário, como é que vocês, se a correlação de forças for, vamos dizer, adversa, como vocês pensam que esse artigo poderia contribuir significativamente para mudar essa coisa? Isso é a minha pergunta. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Tadeu. Eu vou devolver, então. Eu acho que talvez agora melhor seja colocar primeiro o Brian e depois o Rafael. Brian, com você, por favor. Ok. Eu vou tentar
responder a todas as perguntas. Se eu esqueci uma ou outra, pode me lembrar. Posso passar para Rafael. Eu vou começar com essa questão do 2013, né? O Jornal do Junho 2013, ele fica fora do nosso foco específico do pesquisa. Foi focado principalmente no Lava Jato, né? Com certeza deve ter, um dia vai ser comprovado o envolvimento dos Estados Unidos no 2013, porque a gente tem amplas provas do que Gramsci chamou Estado expandido ou estendido estadunidense estava envolvido no 2013, porque tinha o jeito que ele foi coberto na mídia estadunidense, completamente favorável, né? O envolvimento de diferentes fundações estadunidenses com grupos que estavam puxando as manifestações, a maneira que os jornais tratou, por exemplo, o MBL no início, como se fosse um grupo de pessoas que era apenas preocupado com corrupção, quando todo mundo sabia que eles receberam dinheiro do outro direito, dos Koch, né? A gente sabe que os irmãos Koch, que são financiadores do Instituto Cato, Banco Estudantes por Liberdade, que era um grupo ativo em 2013, o Hedge Atlas deles tinha um relacionamento com o MBL, né? A Fundação Ford financiou manifestações contra a Copa. Alguns os comitês populares, que era realmente comitês que estavam querendo apenas pregar para a distribuição mais equitável do verbo público nas cidades onde a Copa aconteceu, viram outra coisa depois, tipo, não vai ter Copa, né? O jeito que alguns jornalistas desceu no Brasil para financiar, para produzir muito rápido, de uma forma relâmpago, livros e tal, sobre corrupção, sobre a Copa, nas vésperas de 2013, ou imediatamente depois do Jornal do Junho, tudo indicou que teve apoio dos Estados Unidos nisso, né? Mas a gente não cobriu isso especificamente nessa pesquisa. Porque se a gente fez isso depois, seria, mas então, no mensalão, vamos olhar o mensalão. E se a gente olhar o mensalão, pode ver uma coisa antes, né? Que eu acho que ainda está faltando uma pesquisa muito boa conectando o mensalão com a Lava Jato, né? Isso seria muito interessante. Outra pergunta era sobre a articulação da mídia e acadêmica nos Estados Unidos em apoio do Lava Jato, foi isso? Essa foi a segunda pergunta. Suponho que você esteja se referindo à minha pergunta. Eu perguntava como é que é o jogo, como é que é a articulação, Okay, como é que se forma a inteligência, né, para a conformação desse movimento. Então, tem grupos que nos Estados Unidos que formulam pautas para a mídia. Tem uma instituição chamada American Society Council of the Americas, que foi fundado pelo John Rockefeller em 1963 ou 4, pelo pedido do John F. Kennedy para ajudar a normalizar a mudança de regime no Brasil. Ele estava tentando. Ele foi um ator no golpe do 73. Em 1970, eles tentaram subordinar o Senado chileno para bloquear o posse do Allende, né? E desde então, eles são envolvidos, apoiando, né, aplaudindo todos os golpes que aconteceram na América Latina contra governos da centro-esquerda, esquerda até o centro. Quem financia eles é um grupo de mais de 100 multinacionais e que doa com diferentes volumes de dinheiro, mas todos eles que beneficiou do golpe de 2016 estava lá. ExxonMobil, né? Chevron, Cargill, Bunge, né?
as empresas de mineração canadense, que está na Amazônia, Monsanto, eles financiam. E quem está no conselho da organização é ex-atores da CIA, John Negroponte, e o editor da publicação deles, chamado America's Quarterly, que vem trimestralmente, o editor é o ex-chefe do Reuters Brasil, daquele escândalo Pode Tirar Se Acha Melhor, o Brian Winter. A instituição tem uma porta giratória com o New York Times, Washington Post, Reuters, AP, editora-chefe adjunta, Juliana Barbosa, depois do que Lula foi preso, ela virou editora-chefe do América Latina para New York Times. Só para dar uma ideia. Então, eles publicam comunicações com a imprensa, eles geram, eles ofereceram expertos para dar entrevistas. O próprio Brian Winter foi uma das pessoas que falou mais no documentário do BBC sobre os Bolsonaros nas vésperas das eleições de 2022, aquele documentário de 3 horas. E ele simplesmente agiu como grupo publicitário para Lava Jato, para a operação inteira. Eles tinham uma capa da revista onde eles vestiam o Sérgio Moro como o caçador-fantasmas, daquele filme Caça-Fantasmas, chamado Caçadores de Corrupção, com algum juiz da outra direita colombiana no lado dele, e outra pessoa no lado dele. E deu entrevista, manter grupo no Twitter, onde todos os correspondentes brasileiros, estrangeiros baseados no Brasil, ficam discutindo com ele fica guiando a conversa. Tem pessoas dentro da conversa que assumem uma postura da progressista ou esquerda, mas nenhum deles falou sobre os Estados Unidos no golpe ou no Lava Jato. Nenhum deles. E as publicações progressistas dos Estados Unidos tampouco. Jacobin publicou 37 matérias sobre o Brasil, do 2015 até o início de 2018, nas vésperas do preso de Lula. Todos críticas do PT, todos criticando, apresentando argumentos trotskistas, sabe, antipetista. Nenhum deles menciona o Lava Jato. Um dos principais contribuidores desse grupo dentro do Jacobin foi Sabrina Fernandes. Por exemplo, zero mencionamento dos Estados Unidos. Absolutamente zero. Então, foi um tipo de ato coordenado espectro total. Do esquerda até direita, ninguém menciona os Estados Unidos. Então, esse é um exemplo do tipo de coordenação mediática, acadêmica que tinha, mas esse é só um grupo. ASCOA, American Society Council of the Americas. Ainda tem o Centro Wilson, Atlantic Council, tem outros think tanks também que faz gestão de conhecimento, que estava envolvido no processo, todos representando de novo o que Gramsci iria chamar o Estado expandido, estendido. Todo trabalhando de uma forma coordenada para legitimizar mudanças de regime no Brasil. Essa foi a resposta para essa pergunta. A outra pergunta era... Eu não estou lembrando mais. Rafael, você quer... Havia envolvimento dos militares também. Não, pois é, tem dos militares. Envolvimento dos militares no Lava Jato. Eu lembrei a pergunta. Eu acho que esse é um assunto que mais detalhes vai ser revelado no futuro. Por enquanto, a gente não achou nada. Isso não significa que não tem. Tem toda a aparência que teve, né? E lembrando que, em respeito do golpe de 1964, demorou mais de 10 anos para as informações começarem a ser divulgadas para o público. E eu espero que em breve a gente pegue mais informação. Por mim, eu lembrei pessoas com clara aparência militar nas manifestações de 2013, gritando
bandeiras de luta da ultradireita, começando a liderar gritos contra Dilma, esse tipo de coisa. Então, estava envolvido, a ABN, sei lá, estava envolvido nisso. Mas a gente não, em nossa pesquisa, a gente não achou. Eu acho que a gente nem estava procurando, realmente, nossa pesquisa, mas é um bom assunto para outra pesquisa. É. Só para complementar, eu fiquei muito lisonjeado aí com os enormes comentários, elogios do Tadeu. Agradeço muito. Agora, só para, infelizmente, ter que discordar. Se fosse exaustivo, a gente teria coberto várias dessas outras questões aqui que a gente não consegue cobrir, na verdade. Né? Então, é muito generoso da sua parte, mas não dá. Até porque, para ser completamente sincero aqui, um pouco a cozinha do artigo, a gente tinha um limite muito restrito de tamanho do artigo, né, para ser publicado nessa revista. A gente queria, de certa maneira, publicar nessa revista, que é uma revista que tem uma grande audiência, né, é central para os estudos latino-americanos nos Estados Unidos, e também tem um viés assim um pouco mais progressista no sentido de criar um pouco esse espaço, né, para falar. Então, agradeço muito, mas não é exaustivo. Tanto que eu gostaria muito de saber mais sobre a questão das construtoras. A única coisa que eu posso falar é um comentário impressionista. Uma vez eu cheguei em Miami, vindo do Brasil, anos atrás, e fiquei muito surpreso de ver o enorme cartaz da Odebrecht construindo aquele terminal, que é o terminal para a América Latina, né? Miami como um grande aeroporto, talvez o principal aeroporto para a América Latina nos Estados Unidos, é aquele terminal sendo construído pela Odebrecht. Me chamou muito a atenção aquilo, mas seria interessante saber um pouco mais sobre esse jogo pesadíssimo, né? Que deve ter ocorrido aí por trás. O Brian tratou já um pouco dessa questão aí dos estudantes para a liberdade, esses think tanks, né, que cumpriram certamente um papel, né, no processo não sei se a intenção era necessariamente desestabilizar a democracia brasileira, mas era muito mais de promover a agenda liberal, no sentido aí nosso, né? A agenda liberal, essa aí do estudantes para a liberdade. Qual liberdade? Né? A liberdade do mercado. Então, eu acho que era muito mais esse o jogo, e eu quero simplesmente chegar nesse ponto para falar e tentar falar um pouco mais de maneira conjunta, um pouco as questões mais estruturais que eu acho que foram tratadas. Só antes disso, então, para comentar, de fato, as Forças Armadas a gente não trata no artigo, a gente não tem muito conhecimento, tem vários estudiosos aí no Brasil que tratam muito bem disso, colegas que eu conheço, inclusive alguns, respeito muito o trabalho. Só para dizer que eu acho que dentro das Forças Armadas havia primeiro uma grande cumplicidade, conivência com a Lava Jato, uma certa torcida para a Lava Jato, né, no sentido de comprar também esse aspecto da Lava Jato, que era essa ideia de que a corrupção sempre é a corrupção lacerdista, né? Essa corrupção da esquerda. Então, eu acho que eles embarcaram muito bem, se valeram muito bem dessa narrativa anti-esquerda, né, via narrativa anticorrupção, para, de fato, também criar o seu espaço na sua própria agenda de ampliar os seus espaços dentro do Estado brasileiro, que é o que ocorreu, né, aí com o Bolsonaro e tudo mais, né? Mas, assim, especificamente a ligação entre Lava Jato ou não, mas a gente vê muito bem que grandes líderes, né, militares nos últimos tempos assumiram muito bem essa camiseta lavajatista, né? A gente pode até pensar no Twitter do general Vilas Boas como um Twitter lavajatista, né? Não pode soltar o Lula, é um veto que eu estou dando aqui ao Supremo, porque, né, é um corrupto. Quer dizer, essa narrativa anticorrupção foi muito, muito comprada, não vou dizer necessariamente dirigida, mas claramente pactuada, né, pelos grandes chefes militares do Brasil. Queria citar que a gente vê hoje, né, agora, no momento, ontem, inclusive, né, ocorreu na Guatemala uma decisão lá de um procurador-geral querendo caçar as eleições que foram para o candidato que eles não queriam que fosse, que é o candidato da esquerda, que é o filho do Arévalo, né, o primeiro presidente da Primavera Democrática da Guatemala nos anos 40, que agora volta, né, com a possibilidade de se tornar novamente o presidente da Guatemala, mas ainda temos um mês até, né, a posse. E está sendo articulado muito, muito fortemente aí um golpe via quer dizer, uma manipulação no sistema legal para impedir a posse do Arévalo, né, do Bernardo Arévalo. Então, ou seja, essa articulação, que também ocorreu no Peru, ocorreu em outros países da América Latina, está, no momento, sendo muito bem articulada na Guatemala. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o mais interessante é pensar um pouco isso aí, né? Que é um pouco o comentário do Granado e do Tadeu também, ou seja, como é que se articula essas coisas, né? Primeiro, eu acho assim que é muito sempre importante pensar, eu acho que todo mundo aqui tem noção disso, mas para reiterar, que não é bem o modelo KGB, né? Não é uma pessoa, o Putin,
que decide, né, e tudo acontece. É muito mais uma articulação de uma narrativa. Então, são vários atores, vários think tanks, onde existe claro, essa porosidade entre interesses privados, inclusive de grandes empresas, com think tanks em termos de financiamento, mas como a coisa de fato ocorre, não é que alguém liga para todo mundo publicar a mesma coisa. Por trás, ao longo de anos, financiam-se certas linhas e agendas de pesquisa que levam um pouco a narrativa para um certo lado. E aí, essas pessoas que têm esses acessos a esses recursos, esse acesso, inclusive, em termos de publicação, sejam em jornais, sejam em revistas acadêmicas, cria-se essa narrativa, e aí o outro think tank, para poder estar na onda daquela narrativa que está se tornando a narrativa do momento, também acaba tendo que comprar aquilo e reproduzir. Então, a coisa vai andando assim de uma maneira um pouco mais porosa, não necessariamente menos eficiente, até diria mais eficiente, e mais difícil de você apontar como é que a coisa se construiu para nós, pesquisadores, e também mais difícil no sentido de desconstruir isso. Né? Então, de fato, eu acho que é muito mais bem articulado esse processo, seja nos financiamentos das linhas de pesquisa, seja na mídia, seja na academia. E aí, só para um comentário final, Tadeu, eu li isso hoje, né, aqui no Twitter também, alguém citando o Malcolm X, né, o famoso líder lá do movimento civis dos Estados Unidos da década de 60, onde ele dizia que o pior inimigo não era os racistas do Sul, né, o pessoal da Ku Klux Klan. O pior inimigo eram os liberais norte-americanos, porque eles davam a aparência que estavam ao seu lado, na sua causa por direitos humanos, mas, na verdade, não eram amigos confiáveis. Né? Eu estou só citando isso para dizer o seguinte, muitas vezes você vê nesses financiamentos, então, por exemplo, o financiamento a uma agenda liberal, no sentido americano, né, de pesquisa. Onde? Quem é que vai ser contra diminuir a corrupção? Todo mundo é a favor de diminuir a corrupção. Todos nós, a esquerda, né, apoiamos que não haja corrupção. Então, você constrói essa narrativa, e se essa é a narrativa que os think tanks estão articulando, que aí também a mídia, os editorialistas, todos, eles vão comprar muito facilmente isso. Ah, muito bem, a Lava Jato é a solução. Né? Porque se apresenta como uma força progressista. Se apresenta como uma força de que está fazendo a boa agenda, não é o conservador. Por muito tempo, assim que o Sérgio Moro se colocava. O Sérgio Moro era uma força de transformação da sociedade brasileira. Na verdade, é uma força de restauração, né, de uma visão reacionária da sociedade brasileira. É isso que se trata. Mas era muito facilmente comprada, né, tanto pela mídia como para a academia norte-americana, como uma força de transformação, né, nesse sentido positiva do que a sociedade brasileira precisava. Só para apontar isso, quer dizer, como é que essas coisas acabam, né, tendo um impacto, mas elas são muito mais complexas em termos de como é que elas acabam ocorrendo, né? Não tem necessariamente uma pessoa ali no comando, né? Não quer dizer que não haja pessoas mais importantes que outras, no sentido de aprovar certos recursos ou pautar certas coisas, mas é muito mais complexo e o que, portanto, requer, né, todo esse trabalho. E a gente, de novo, ao apontar, enfim, uma das motivações desse artigo é, enfim, iniciar um longo processo de desmontar, de entender um pouco melhor como é que se deu isso e, portanto, desmontar um pouco para que, enfim, né, não seja tão fácil se reconstruir esse tipo de articulação de novo, embora a gente saiba que, claramente, é um jogo em jogo, né? Essas coisas não estão resolvidas de maneira alguma. Mas agradeço muito aí os comentários, a generosidade. Gostaria que o artigo fosse um pouco mais exaustivo, mas é impossível num artigo de 7.000 palavras. Mas, então é isso. Bem, Rafael, Brian, quero agradecer muito, muito mesmo. Eu acho que vocês levantaram algumas questões importantíssimas. O Vicente está pedindo também a palavra, eu vou passar para ele. Vocês levantaram algumas questões muito importantes. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado, e obrigado a esse diálogo que eu acho não é só importante, mas deixa desafios, né? E aí, tentando organizar a minha reflexão pessoal, né? Eu posso extrair do artigo que ele é um grande case de uma grande manipulação. Depois eu pediria aos autores se eu estou sendo justo, né, ou correto com essa compreensão.
né? E uma manipulação que tem um caráter forte, porque, no fundo, é uma forma de operar uma certa hegemonia geopolítica, na nossa cena internacional, né? E essa manipulação, ela é complexa, ela é cheia de ardis, né? E aqui eu destacaria alguns elementos e perguntando se esses elementos eles é, é, são identificados no artigo, né, e na pesquisa que vocês fizeram, né? Um primeiro elemento é a judicialização da política. E, portanto, esse é um tema que se refere não só ao que vocês relataram, mas se refere, né, ao mundo contemporâneo e também ao Brasil do presente. Esse tema ele continua como uma variável importante aí, né? Um segundo elemento é a criminalização dos políticos, a criminalização dos agentes políticos, né? Então, queria ver se também isso fica evidente, né? Quer dizer, a busca de criminalizá-los, né? De tratá-los como criminosos, né? E uma outra variável importante é a politização do judiciário, né? E aqui uma politização mais, eu diria, sutil e complexa, porque no caso brasileiro, o lava-jatismo significou romper com uma certa tradição doutrinária do direito brasileiro, né? Incorporando um mecanismo que não era da nossa tradição jurídica, o mecanismo da tradição americana, né? Então, eu queria ver se eu estou vendo, você entende, na exposição de vocês, no artigo de vocês, esses elementos, e se eles fazem sentido, né, no artigo e na pesquisa que vocês desenvolveram. Obrigado, Vicente. Bom, então, já caminhando para o encerramento, eu vou devolver para o Rafael e para o Brian, certo? Muito rapidamente, mas já caminhando para o encerramento da nossa atividade. Queria, na direção do encerramento da nossa atividade, agradecer muito, muito mesmo, tanto ao Rafael quanto ao Brian, né? Eu acho que vocês desenvolveram um trabalho importantíssimo porque, apesar de todos nós aqui presentes termos clareza, né, de que houve intervenção americana no processo e tal, a maneira como isso se dá, o tipo de articulação que isso se deu, realmente isso não tem sido tratado corretamente, nem pela nossa mídia, nem mesmo por nós próprios, né? Então, queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, acho que vocês estão dando uma contribuição valiosíssima, né? E queria já, com esse agradecimento, passar para as finalizações, agora primeiro para o Rafael, depois para o Brian. Rafael, com você, por favor. Bom, nós que agradecemos, sinceramente, porque, enfim, você se dá um trabalho tão longo assim de produzir algo, você quer que circule, você quer que se dissemine, você quer criar, de fato, uma conversa. Mas muito obrigado. Eu concordo plenamente, o que, de novo, ressalta a qualidade, né, reiterada aqui desse grupo, né, com o qual eu tenho tido já algumas vezes a oportunidade de conversar, né, os seus pontos, Vicente. Claro que eu acho que eu só acho que isso são fenômenos, né? Seja a judicialização da política, né? A criminalização do político, né? Ou dos políticos, ou do agir político, né? São fenômenos que têm ocorrido em vários países do mundo, não é uma exclusividade do Brasil, né? Eu te ouvindo aqui falar essa questão da criminalização dos políticos, por alguma razão me lembrou a Índia, né? Não o Brasil, nem na América Latina, a Índia, né? Para pensar que o Modi, que evidentemente que é um político, ele era governador do Gujarat, né? Mas se apresenta na política como quase que um místico, né? Como um homem santo, assim, né? Ele se veste, ele faz toda a coisa de rezar. Por quê? Porque a política tradicional do Partido do Congresso Nacional está toda corrupta. A política normal ela tem que ser rejeitada. Você tem que ter esse... Aí não só a questão do salvador no sentido esse do Milei, do Bolsonaro, mas quase que o salvador um guru,
né? O Modi teve que construir essa imagem do guru. Ele não é um político, ele é um guru que vem salvar, redimir a Índia, né? Isso é um caso muito específico do indismo, o nacionalismo hindu, mas só para citar um pouco como isso é um fenômeno, né, que está ocorrendo em vários lugares, né? Esse outsider, o Trump, claramente, né? Porque evidentemente Bolsonaro foi político por muitos anos, mas Trump não. Trump, o primeiro cargo que ele tem é de presidente da República, né? E que constrói essa narrativa de que vai salvar porque ele é um cara, um grande executivo de negócios, que na verdade nunca foi, né? Isso já faz parte todo da falácia que foi construída. Mas claro que isso é um fenômeno que ocorreu no Brasil e ocorre em outras partes. Como isso se articulou, né? Aí eu acho que sim, houve uma manipulação. De novo, né? Mas para ser coerente com o que eu falei antes, eu acho que alguns atores chaves, Moro, no caso, muito especificamente, esse procurador Blanco, né, que a gente cita no artigo, são pessoas claramente não inocentes. E, portanto, a gente claramente poderia colocar como manipularam as coisas, manipularam intencionalmente, né, o processo investigativo que o Moro claramente fez, que o Dallagnol claramente fez. Mas eu acho que, como um todo, não sei se é uma manipulação nesse sentido assim. Eu penso mais como quase como uma loucura coletiva, né? No sentido assim, um fenômeno amplo, e várias pessoas foram comprando aquilo de maneira muito rápida. Também não sei se isso é inocente, porque as pessoas acreditavam e meio que viam no processo aquilo que eles queriam ver, com base nos seus próprios pré-conceitos, na sua própria agenda política ideológica, né? Mas de qualquer maneira que embarcaram isso editorialistas, jornalistas, acadêmicos e a sociedade em geral, né, muito rapidamente nesse discurso salvacionista, né, que foi muito bem construído por atores, aí, claro, né, nesse sentido, manipulando muito as coisas. Os jornais, a mídia brasileira, a mídia norte-americana, evidentemente, tem que ser responsabilizadas no sentido de tem que assumir esse papel que desempenharam, mas se criou também uma espécie de onda, né, tão forte que se levantar contra era quase que impossível. Se você quisesse ter espaço nessa conversa, você tinha que reiterar aquela narrativa, né? Isso eu acho que é muito perigoso. Não só foi perigoso ali, como é perigoso no mundo de hoje, que a gente vê, inclusive, outros fenômenos mais amplos sendo construídos com esse tipo de lógica, né? Salvacionistas muito, muito perigosas que estão ocorrendo no mundo de hoje. Em relação à politização do judiciário, eu também concordo, aí tem questões específicas que especialistas do direito podem explicar melhor, mas claro que houve também não inocente, né? Eu penso aqui no Barroso, por exemplo, né? Juízes chaves que acham que novos mecanismos investigativos que não fazem parte da tradição jurídica brasileira, não estou necessariamente defendendo que a tradição jurídica brasileira não se trata disso, mas como que isso foi muito rapidamente vendido como dado a necessidade atual do nosso país. Esse discurso da emergência, da urgência, né, da salvação, a gente vai recorrer a essas outras artefatos ou instrumentos de uma maneira muito rápida, que são vendidas novamente como algo que vai resolver tudo, né, como se isso fosse possível. Essa noção, acho que está muito aclopado a isso, né, essa noção um pouco, né, falando agora, penso um pouco aquilo que o Brian falou também antes, né, a questão da Guerra Fria tinha um pouco essa coisa da urgência, né? Mas é o temor comunista. Agora a urgência era isso. Nós precisamos redimir a sociedade brasileira, né? Você tem um pouco dentro dessa narrativa salvacionista também esse elemento da urgência, né? De que não há outra alternativa. Né? O momento que você apresenta a sua proposta como não há outra alternativa, bom, ela se torna, né? É muito como a agenda neoliberal ou liberal foi implementada na América Latina, né? Não havia outra alternativa. Mas isso pode até ser que não havia, eu acho que havia, mas a questão é que foi muito forte, muito bem articulada essa noção de que não havia. Né? É um pouco, acho que tem elementos isso na narrativa da experiência da Lava Jato também. Né? De novo, a gente não consegue entrar em todas essas questões no artigo, mas claramente, e que bom que o artigo possa, né, suscitar esse tipo de questões adicionais, né? E que aí, de novo, criando uma conversa, um debate, a gente cumpre esse papel também, que é o importante, né? A gente acrescenta um grãozinho, né, numa conversa para que todos nós possamos nos engajar, que é tão mais importante. Bom, você ainda quer fazer alguma fala, Brian? Ou eu posso caminhar para o encerramento? Eu acho que todas as colocações do Vincent são elementos que pode ser aprofundado baseado na leitura da nossa pesquisa. E eu acho que, primeiro, já tem acadêmicos brasileiros que já estão estudando isso, escrevendo sobre isso. A gente viu, Rafael, né, uma dissertação de doutorado recente sobre os Estados Unidos
Lava Jato da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não estou lembrando o nome do aluno, mas muito trabalho está sendo feito em português, e nossa ideia do que essa primeira tentativa de tratar o assunto na academia estadunidense vai estimular muito debate e mais pesquisas sobre outros elementos, relacionamento do militar com o golpe contra Dilma, sabe? Relacionamento dos Estados Unidos 2013 e Lava Jato, e relacionamento do Mensalão e Lava Jato, porque tem pessoas que já vêm falando que o Mensalão era como se fosse um piloto para a Lava Jato, mas tem muitos elementos que podem ser aprofundados. Mas com isso eu queria só agradecer a oportunidade para falar sobre nosso trabalho com vocês, e um prazer conhecer vocês que eu não conheceu antes, e obrigado para escutar eu e Rafael explicar nosso trabalho. Bom, eu agradeço muito, muito mesmo, tanto ao Brian quanto ao Rafael. Eu acho que a gente teve hoje aqui um debate que para nós é muito importante, ou seja, entender todo esse contexto é muito importante. Eu acho que a gente já esbarrou nessa questão em outras oportunidades, mas eu acho que vocês trouxeram uma abordagem, uma forma de abordar que foi muito preciosa. Então, quero agradecer muito, né? E já convidar quem nos assiste pelo YouTube para que a gente se veja novamente na próxima segunda-feira num novo Diálogo AMSUL.